Bom, essa aqui é a questão 41, 4.41, e do livro do Nilson, da 10ª edição, como está aqui. E ele, dado o circuito abaixo, ele fala, use o método das correntes de malha para determinar o valor de V0 no circuito abaixo. E ele também pede na letra B para determinar a potência gerada pela fonte dependente. Então, nesse circuito aqui eu tenho uma fonte independente e uma fonte dependente aqui nele, beleza? Bom, vamos lá então, né? Se ele quer corrente de malha, então vamos vir para cá. Eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Eu vou dizer para nossa solução aqui, né? Eu vou deixar essa corrente I delta aqui, que já percorre nesse ramo aqui, eu vou dizer que ela é essa corrente toda aqui já de uma vez. Certo? Porque de fato, se eu encontrar meu I delta dessa malha, meu I delta vai ser esse I delta aqui mesmo, não faz nenhuma diferença. Eu vou chamar esse cara aqui de I1, certo? E vou chamar esse cara que circula aqui no meu circuito 2 de I2, certo? Minha malha 2 aqui. Bom, então vamos lá. Se eu fizer a minha malha desse primeiro circuito aqui, saindo desse ponto aqui para cima, eu vou ter o seguinte, eu vou ter menos 40, mais 125 I1, certo? Mais 300, e aí o I1 está no sentido horário, e o I delta aqui, ele também está no sentido horário, porém aqui no meu 300, um passa de cima para baixo ou de baixo para cima. Então eu vou ter que vai ser I1 menos o meu I delta ali, fecho o meu circuito, vai ser igual a zero. Se eu reorganizar aqui os meus termos dessa minha equação, eu vou ter 300 com 405, vou ter 425, né? E 1 menos, deixa eu ver aqui, 300 e delta, ou e triângulo, né? E para cá fica sendo 40. Essa aqui é a minha primeira equação, certo? A minha segunda equação, dessa minha malha aqui, eu vou partir desse ponto aqui e vir para cá, certo? Então eu vou ter 300, e aí I delta menos I1, certo? Um está para cima e outro está para baixo. Ali vou ter 75 I delta, opa, e aí mais 25 I delta, isso aqui igual a zero, certo? Então eu vou ter 300 I delta mais 100 I delta, vou ter 400 I delta, então vou ter menos 300 I1 mais 400 I delta, isso aqui tudo pra gente vai ser igual a zero. E aí, por fim, eu venho para essa minha fonte aqui. Então, eu vou sair desse lado, então vou ter menos 500 I delta, mais 50 I1, mais 200 I1, e eu fecho meu circuito ali, vai ser igual a zero. Se eu reorganizar aqui os meus termos, eu vou ter 251 menos, desculpa, I1 não, né? I2 aqui, que é I2. Então, 252, deixa eu melhorar aqui, né? Que eu possa apagar fácil. O que vai ficar feio? I2, que é esse cara que circula aqui, certo? Menos 500 e delta igual a zero. Bom, tenho 3 equações, vou fazer o quê? Um sistema de equações. Então eu vou ter, opa, a calculadora caiu aqui. Então eu vou ter 425 I1 da minha primeira equação aqui. Vou deixar um espaço para o meu I2, menos 300 I delta, isso aqui igual a 40, certo? Na minha segunda equação aqui eu vou ter menos 301, deixar um espaço aqui de novo, mais 400 I delta igual a zero. E por fim aqui embaixo eu vou ter 252 menos
500 e delta igual a zero. Vocês podem fazer isso aqui como vocês quiserem, tá? Primeiro eu acho delta aqui, mas para mim agora é mais fácil fazer na calculadora aqui direto com as equações simultâneas, certo? Então, quando eu resolver esse meu sistema aqui, deixa eu botar aqui as minhas variáveis de interesse, I1, I2 e o meu valor de delta. Então, agora deixa eu fazer aqui, né? 4, 2, 5 é o I1, I2 é 0 na primeira... Desculpa, fiz errado aqui. Aqui é 0, menos 300, aqui é 40, na linha de baixo é menos 300, 0, 400 e 0, e na outra linha é 0, 250 e menos 500 e também igual a 0. Quando eu faço a solução, vai dar 0,2 amperes, vou fechar aqui que 0,2 amperes para o I1, o I2 vai ser igual a 0,3 amperes e o nosso I delta vai ser igual a 0,15 amperes, tá? Ou 20 mili, 30 mili e 15 mili. Bom, então, o meu V0 aqui, vocês todos concordam que esse V0, ele é o valor de 200 ohms vezes o I2 que passa por ele. Então vai ser 200 vezes 0,3 aqui pra gente, e aí o V0 vai dar pra gente o valor de 60 volts. Beleza? Bom, e aí eu consigo fazer aqui, ó, para não poupar espaço. Na letra B ele pede qual que é a potência gerada pela fonte dependente. Bom, a potência dessa fonte aqui, vou dar P da minha fonte dependente, como ela está, o I2 está saindo dela, principalmente aprender a mexer com o sinal, então vai ser menos o valor do 500 e delta, que a tensão dela é 500 vezes delta, tá? Essa é a tensão dessa fonte, vezes a corrente que sai dela, que é a corrente I2. Então isso aqui pra gente é a tensão e aqui pra gente é a corrente dela. Então eu vou ter menos 500, o meu I delta a gente calculou, ele é igual a 0,15 e o I2 vai ser igual a 0,3. Se eu calcular todos esses dados aqui, vai ter pra gente, esse é 500, deixa eu mudar aqui, ó. Esse é 500 vezes 0,15 vezes 0,3. Vai ser igual a menos 22,5 watt. Então, negativo para a gente significa o quê? Que essa fonte está de fato entregando potência para o circuito e não absorvendo energia do circuito, certo? Então, o valor dela é 22,5 watts. Beleza, pessoal? Uma questão um pouco diferente, em questão de termos de circuito, né? Que aqui mostrou aquele circuito que eles não têm, eles têm um só ponto em comum, não é um circuito, um caminho fechado, né? Mas que as fontes de um lado do circuito dependem de variáveis de outro lado, do circuito do outro lado. Beleza? Até a próxima questão.